Eu quero comentar com vocês aqui 3 reações de 3 bolsonaristas que pegaram o coronavírus. Porque são 3 posições diferentes. O primeiro deles é o Siqueira Júnior, apresentador de um programa na Rede TV, que é Alerta Nacional. O segundo é o Caio Coppola, que confirmou que contraiu o coronavírus no grande debate de anteontem. Ele disse lá que ficou doente, depois fez o exame e testou positivo. E o terceiro deles é o 04, o Renan Bolsonaro, o quarto filho do Bolsonaro, que disse na internet, num chat ali, que ele pegou. Então quero analisar esses 3 comentários. Só que antes disso eu quero agradecer a todos vocês que comentaram no vídeo mais cedo aqui, no qual eu divulgo que fui aceito como membro da Royal Society of Arts do Reino Unido. E eu fiquei de fato bastante comovido com os comentários de vocês aqui, com a genuína alegria de vocês de conhecer não apenas esse fato agora, né, de saber disso, mas também da minha trajetória até agora, né, porque muita gente já acompanhava antes, na verdade, porque antes de ter um canal aqui no YouTube, eu tinha também um canal com a minha esposa e com meu filho, então a gente gravava, nós 3, mais a cachorrinha, viajando pelo mundo, viajando pela Europa, de carro, então a gente mostrava os destinos para onde nós íamos, e muita gente já acompanhava naquele momento ali no YouTube, assistia nossas viagens, e era como se fosse uma família, na verdade, né, além de nós 4 ali, também tinha bastante gente que assistia. E nós fechamos o canal, por algumas razões na verdade, fechamos porque fechou um ciclo também, né? A gente encontrou uma casa, a gente se fixou, então não fazia sentido ficar mostrando viagens mais, e também porque a gente ficou um pouco de receio, né? Por causa dos ataques que a gente sofria dos bolsonaristas, então a gente não queria expor a nossa vida particular, a gente não queria expor o nosso filho, e então por isso a gente resolveu fechar os vídeos. E eu sei que muita gente veio desse canal da família, da nossa família, para cá. Teve mais uma pergunta que fizeram para mim também naquele vídeo, que foi se nós chegamos a processar a CVC por causa da pirataria do livro. Nós processamos, ganhamos em 2 instâncias, só que a indenização da CVC foi 300 e poucos reais, ou seja, não compensava a destruição que fez no nosso trabalho com os guias de viagem. Então é isso, só essas observações aqui, e a gente segue agora para analisar a questão do coronavírus contaminando algumas pessoas, né? Na verdade, muitas pessoas. Não apenas esses 3 como mencionei. Então o primeiro deles foi o Siqueira Júnior. Alguns dias atrás ele passou mal num programa ao vivo, se afastou do programa e começaram a circular notícias aí que ele estava de fato com coronavírus e que em algumas circunstâncias ali, algumas reportagens, disseram que ele estava em estado grave, já estava com os pulmões comprometidos e tudo mais. Ontem ele apareceu e desmentiu isso, disse que não está, ele ficou mal, mas não ficou tão mal assim, já está se recuperando. Ele apareceu no programa Alerta Nacional, contou a experiência dele, disse que está sendo acompanhado agora por um médico. Para ser bem sincero, eu não tinha ouvido falar desse Siqueira Júnior até, sei lá, 3, 4 semanas atrás. E muita gente comenta para mim sobre o programa dele e parece que ele cresceu bastante nos últimos tempos aí e se tornou uma voz influente dessa visão punitivista no Brasil, né? De programas policiais que tem essa retórica de bandido bom e bandido morto, que tem essa retórica de direitos humanos são, na verdade, direitos dos humanos, ou seja, toda uma retórica há muito tempo cultivada no Brasil. A gente falou sobre isso num vídeo específico, só sobre isso, só sobre esses programas policiais, o impacto que eles têm na mentalidade coletiva dos brasileiros, de naturalização da violência, você se dessensibilizar em relação a essas coisas, né? Se anestesiar em relação a esse tipo de violência. E isso já tem uma longa trajetória, na verdade. Eu me lembro criança assistindo esse tipo de programa, então, mais uma vez, eu não posso dizer que o Siqueira seja o problema, mas é toda uma cultura que gira em torno disso, em torno da violência, da barbárie, em torno da brutalidade. O Siqueira Júnior, ele faz parte de algo muito maior do que ele. E foi interessante ver a diferença do personagem Siqueira Júnior no programa e ele em casa, doente, o modo como ele age, né? A diferença no modo como ele se comunica. Então, ele é alguém que vai lá e diz, não podemos subestimar essa doença, que foi muito mais grave do que ele imaginava, que ele ficou assustado, ele chora lá ao vivo, quando fala com os integrantes da equipe dele. Então, aparentemente, a impressão que eu tive vendo esse vídeo é que foi alguém que se assustou, que viu a morte de perto talvez, e que se assustou e compreendeu a dimensão disso. Vale lembrar que o Siqueira Júnior, ele é do estado do Amazonas, ele é de Manaus e é um dos estados mais afetados atualmente com a pandemia no Brasil. Você já tem um colapso sanitário no Amazonas, em Manaus, os hospitais já estão superlotados, já são muitos e muitos mortos, já tem um colapso funerário lá, já faltam caixões, então realmente a situação está calamitosa no Amazonas. O prefeito de Manaus já fez vídeo chorando também, o negócio está muito sério lá.
Então, estando lá nesse estado, estando na capital desse estado, provavelmente o Siqueira Júnior está em contato com uma realidade que não é a realidade de outros estados que ainda não chegaram nesse estágio de colapso sanitário e de funerário. Aqui eu não sei dizer se ele vai aprender com a lição, se ele vai voltar para o programa dele e vai reforçar a importância da quarentena, a importância do afastamento social, a importância de se cuidar. Não sei. Tem pessoas que aprendem, tem pessoas que não aprendem, então não sei dizer. Não sei dizer porque tem toda uma narrativa por trás disso, né? Tem todo um discurso bolsonarista de negação da doença, então não sei até que ponto que ele não vai se alinhar à retórica oficial do Bolsonaro ou se ele vai usar a própria experiência pessoal dele para, a partir disso, instruir a população. E aqui a gente não pode menosprezar a importância que a televisão tem no Brasil ainda hoje. Muita gente se informa pela televisão, muita gente se informa através de programas policiais como o do Siqueira Júnior, então o impacto cultural, social é muito profundo. Se eles vão lá e desinformam as pessoas, se eles vão lá e minimizam o dano, se eles vão lá e negam o impacto disso, isso certamente influencia a população depois. Pessoalmente, eu espero que ele tenha aprendido com isso, que ele tenha aprendido a lição e que volte agora um pouco mais consciente para advertir as pessoas dos riscos. O segundo caso é o do Caio Coppola. O Caio Coppola começou um quadro na CNN, inicialmente debatendo com a Gabriela Prioli, que é o grande debate. Ele fez 2 quadros com ela, foi moído pela Gabriela Prioli, de fato. Ela foi lá e mostrou como ele não deveria ter saído do Jovem Pan. E o que aconteceu? 2 dias depois, ele vai lá e pede licença médica. Diz que está doente, se afasta da CNN e retorna depois, já num outro quadro, ainda um grande debate, mas debatendo com outra pessoa que atualmente é o Augusto de Arruda Botelho, advogado criminalista. Ele revelou ontem que de fato pegou o coronavírus. Já havia suspeitas disso antes, ele ficou doente, já havia suspeitas que fosse isso, e agora ele vai lá e confirma que realmente fez o teste e deu positivo. A postura do Caio, nesse momento, não é de negar a doença, mas é de reforçar a mensagem de que o impacto econômico vai ser muito pior do que a pandemia. Eu tenho acompanhado esses debates diariamente e o esforço do Augusto é de mostrar que o Caio não lê as referências que ele menciona. O Caio vai lá, joga um estudo, joga lá um paper, joga lá uma reportagem e daí no dia seguinte o Augusto vai lá, lê aquela reportagem e mostra que o Caio não entendeu aquilo, que a reportagem dizia o oposto. Eu mostrei aqui para vocês também, né? Ele mencionou uma reportagem da CNN norte-americana e a reportagem dizia o oposto do que ele pregava. Então o Augusto tem feito esse trabalho. Só que como não é em tempo real isso só acontece no dia seguinte, então a impressão que dá sempre é que o Caio Coppola deu um laço no Augusto. Então ele foi lá, mostrou lá um estudo científico, olha só aqui, ó, toma um estudo científico na tua cara aqui. E o Augusto não tem como responder porque ele não leu aquele paper em particular. Daí no dia seguinte, o Augusto vem, leu o artigo, retruca, e daí o Caio Coppola tem uma outra referência que ele também não leu direito, não entendeu, joga outra referência e sai cantando vitória. Tem marretado nesse sentido de que o impacto econômico será muito pior do que de fato a pandemia. Ontem ele veio com uma frase bastante idiota, na verdade, né? Porque parece muito com aquela outra que ele já disse anteriormente, tirando sarro, minimizando ou fazendo um deboche com engasgamentos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o novo coronavírus matou aproximadamente 2.500 pessoas até esse momento. Só que, em comparação, né, cerca de 5.000 americanos morrem engasgados por ano, né, um dobro do número de vítimas da Covid. E ninguém vai mandar as pessoas pararem de comer por causa do risco de morrer engasgado, né? Isso seria a mesma coisa que sacrificar o boi para matar o carrapato. Que tem 5.000 engasgamentos nos Estados Unidos e nem por isso as pessoas param de comer. E que a pandemia não teria esse impacto. Só lembrando que nesse momento, dia 30 de abril, não temos 5.000 casos de engasgamento. Nos Estados Unidos são 60.765 casos de falecimentos, mortos por coronavírus. Quase 61 mil. E mais de 1 milhão de casos nos Estados Unidos. Eu queria saber, de fato, qual é o número que o Caio Coppola acha aceitável de mortes. É curiosidade mesmo. Joga uma cifra aqui. Quantos mortos são aceitáveis? 5.000? Parece aceitável para ele. Porque, afinal de contas, se fosse 5.000, não faria sentido fazer quarentena. Será que 10.000 é aceitável? 30.000 é aceitável? 60.000 casos é aceitável? De mortos? O que é aceitável para ele? O que para ele faz sentido uma quarentena total, como tem sido feita em muitos países? É uma dúvida que eu fico. Qual o valor de mortes é aceitável? Se vocês se lembram bem aqui, eu mencionei num vídeo algumas semanas atrás de uma propaganda que mostrava um entrevistador perguntando para um sujeito e falando assim, quantas mortes no trânsito
são aceitáveis? Joga uma cifra aí. E daí ele fala lá, 70 mortes, não sei. E daí eles trazem os familiares da pessoa, né? Trazem 70 pessoas, são todos familiares e amigos dele. E ele olha aquele monte de gente vindo e fala assim, mas isso aqui é minha família. Então eu queria saber do Caio Coppola quantas mortes são aceitáveis. Para mim, quanto mais a gente conseguir reduzir o número de mortes, melhor. E é justamente por isso que tem essas medidas de controle, essas medidas de isolamento, essas medidas de contenção. Porque senão a gente chega nesses números aqui, 60 mil mortes nos Estados Unidos. E o que se pronuncia no Brasil é que seja pior do que isso. Porque a quarentena no Brasil está muito mais relaxada, muito mais caótica, muito mais bagunçada do que no próprio Estados Unidos, onde você tem visto também mensagens diferentes ali. Alguns estados fecharam, outros não fecharam, uns fecharam parcialmente, uns já querem voltar. Então, assim, minha preocupação é que no Brasil você tenha números astronômicos. Nós esperamos que não sejam. Eu já disse aqui anteriormente, esperávamos que estivéssemos errados aqui, que o coronavírus não quisesse brasileiro, não gostasse de brasileiro, não curte brasileiro, não vou para outro lugar, mas não parece que é assim não. A gente já tem estatísticas bastante assustadoras nesse momento no Brasil, já são mais de 5.500 mortes, ou seja, mais do que o número de engasgamento que o Caio Coppola tirou sarro, e é um número crescente, na verdade. No dado de ontem foram 449 mortes em 24 horas. Então, está aumentando, os números estão aumentando, a curva de contágio no Brasil está crescendo, e eu não sei exatamente o que o Caio Coppola pretende. O que ele propõe? Ele fala que ele quer um isolamento em algumas regiões e outras não, ou que só isolem os casos de risco, como foi proposto no Reino Unido e que não deu certo, e o Boris Johnson teve que voltar atrás. E depois o próprio Boris Johnson foi internado por coronavírus também, foi para a UTI, e depois voltou tentando dizer que, gente, é sério o negócio, a gente tem que parar, a gente tem que cumprir o isolamento. E aqui eu acho que tem uma diferença entre aqueles que são contagiados e que ficam graves e aqueles que só pegam um resfriadinho, uma gripezinha, de acordo com o Bolsonaro, e saem sem grandes consequências e querem minimizar o impacto disso depois. E ainda vai comparar com infecção alimentar, né? A gente está falando de um estado que tem menos de 200 leitos de UTI, ou tinha pelo menos menos de 200 leitos de UTI. Você acha que tem cabimento? Qualquer tragédia da saúde pública, isso poderia ser uma intoxicação alimentar em massa, já geraria esse tipo de problema. Que tinha poucos leitos de UTI, se tivesse uma infecção alimentar, que isso ocuparia facilmente os leitos. A diferença da infecção alimentar para o coronavírus é que a infecção alimentar não é contagiosa. Você tem lá 100 pessoas com infecção alimentar, elas vão ser internadas e depois elas saem. O coronavírus não, você tem 100 pessoas com coronavírus, essas 100 pessoas vão contagiar outras 400 pessoas. E assim por diante. Progressivamente. Então, essas 100 pessoas ocupando o leito hoje, amanhã serão 400 pessoas querendo leito. E depois mais 400, e assim por diante. E aqui a gente é obrigado mais uma vez a falar que a intenção da quarentena é justamente reduzir a curva de contágio. Reduzir essa progressão geométrica do contágio. E por fim a gente tem o 04, o Renan Bolsonaro, o cara mais popular do condomínio, falando isso. Vão pra rua na pandemia, tá ok? Pô, que pandemia, mano? Isso é história aí da mídia aí, pra trancar vocês de casa, pra achar que o mundo tá acabando. Pô, é só uma gripezinha, irmão. Tomar no cu. Peguei, passou. Prefiro morrer tossindo que morrer transando. Não, prefiro morrer transando que tossindo. Segundo o Renan, ele também pegou coronavírus. Pegou coronavírus e é um resfriadinho, uma gripezinha, repetindo a retórica do pai. Obviamente, né? Obviamente. Assim, nesse sentido, assim, é difícil pensar que numa família que você tenha Jair, Flávio, Eduardo e Carlos, essas 4 figuras, que você vai ter um sujeito diferente depois. Você vai ter o Renan esquerdista. Você vai ter o Renan que aceita ciência. Você vai ter o Renan que estuda história. É difícil imaginar isso. Quase impossível. Então você tem lá uma mini réplica do Bolsonaro, falando besteiras parecidas com o do pai. Daí diz que é uma gripezinha também, repete como disse o pai. E aqui entra a última questão, que é do teste do Bolsonaro. Porque a gente falou de 3 pessoas que foram contagiadas e reconheceram isso, foi publicamente divulgado. Você tem a 4ª pessoa, que é o Jair Bolsonaro, que a gente não sabe se foi contagiado ou não. Possivelmente foi. E ele se recusa a mostrar o teste dele, porque se ele mostrar e der positivo, aqui a gente vai ter mais uma alegação, mais um argumento para o impeachment do Bolsonaro, para a remoção dele por crime comum. Porque era uma pessoa que pegou coronavírus e mesmo assim saiu para cumprimentar a população nas ruas, em manifestações. E assim ele vai lá, propaga um vírus, propaga uma doença contagiosa, contamina as pessoas e comete um crime. Essa bola foi cantada já pelo Miguel Reale Jr., que já disse isso. Se de fato se confirmar que ele estava contaminado e foi contra a população, que ele cometeu crimes comuns e pode ser removido através disso. Em vez de um impeachment, é enviada uma denúncia para a PGR e a PGR
repassa para o Supremo. E aí sim o Bolsonaro pode ser afastado pela Câmara durante um período para investigação e depois ser removido do cargo por um crime comum. E é por isso que ele está ressabiado, eu acho. Porque eu suponho que ele tenha pego, sim, que seja positivo o teste dele. Ele falou agora que se ele tiver que divulgar o exame dele, que ele vai se sentir violentado por causa disso. O mesmo sujeito que depois de uma facada estava no hospital mostrando a barriga, mostrando a cicatriz, que foi no programa do Gentili e levantou a camisa para mostrar a cicatriz da facada. A mesma pessoa que não cansou de capitalizar em cima disso, que explorou a facada e que, de certo modo, cresceu eleitoralmente por causa dela também. Então, quer dizer, para explorar um atentado contra ele, ele fez isso e não teve vergonha nenhuma disso. Não se sentiu violentado de mostrar o próprio corpo dele na televisão. Mas para mostrar um teste de uma doença contagiosa que está matando milhares de pessoas no Brasil e que ele pode ter pego e contagiado outras pessoas, aí ele se sente violentado. Aí é uma invasão da privacidade dele. Que piada, né, Bolsonaro? Que piada. E se for positivo, será mais um escândalo e mais um motivo para derrubar o Bolsonaro. E eu acho que se sair positivo, daí, supondo aqui, eu acho que nos próximos dias o Bolsonaro cai. Porque deve ser muito grave. Vai ser um presidente da República pondo em risco a vida das pessoas. Já faz isso, na verdade, né? A negligência dele já faz isso. Mas nesse caso, diretamente, ele agindo para propagar um vírus para os brasileiros. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esses 3 casos que eu mencionei aqui. Siqueira Júnior, Caio Coppola e 04, né? O garanhão do condomínio, o Renan Bolsonaro. O que você acha da reação desses 3 em relação ao coronavírus? Os 3 pegaram. E também sobre o teste do Bolsonaro. Se você acha que vai dar positivo ou negativo. E o que pode acontecer depois disso? Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se. A gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!